E aí, pessoal, aqui começa a nossa videoaula da disciplina de Biologia 1. Nessa videoaula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema reprodutor. O sistema reprodutor humano, ele vai possuir uma série de órgãos e estruturas que permitem a realização da reprodução sexuada. A reprodução, ela vai ser um processo fundamental para a perpetuação de várias espécies e ela está relacionada principalmente com a capacidade de duplicação do DNA, que é o que vai ser responsável pela transmissão dos genes nessas espécies. Então, a reprodução sexuada ela vai ser um tipo de reprodução entre indivíduos de uma mesma espécie em que ocorre a troca ou a mistura de material genético. Com isso, nós vamos falar também sobre o ciclo reprodutivo da espécie humana, que ele é chamado de diploibionte. Por quê? A formação dos gametas na espécie humana ela vai ocorrer por meio da meiose, o que vai reduzir o número desse cromossomo pela metade. Com isso, com a reprodução sexuada, vai ocorrer a fusão desses gametas, que vão ser haploides, por meio da fecundação, aonde esses indivíduos formarão indivíduos diploides. Os adultos eles vão ser diploides e os seus gametas vão ser haploides. Com a questão da fecundação, eles vão originar uma célula ovo, também chamada de zigoto, e esse zigoto ele também vai se tornar diploide, dando origem aí a um novo ser. Vamos começar falando sobre o aparelho reprodutor masculino. Bom, a primeira estrutura que nós vamos falar do aparelho reprodutor masculino vai ser a bolsa escrotal, ou também chamado de escroto. A função dela é armazenar e proteger os testículos, que são as gônadas masculinas. Nela vão possuir um músculo chamado de cremaste, que vai controlar essa temperatura dos testículos. Bem, quando essa temperatura está elevada, essa bolsa escrotal ela vai se distender, ou seja, ela vai se distender para diminuir a temperatura interna dessa bolsa. Quando essa temperatura ela cai, ela fica baixa, essa bolsa ela vai se contrair. Esse movimento de contração vai auxiliar no aumento da temperatura interna. Por que essa distensão e essa contração da bolsa escrotal? Ela vai ter a função de controle de temperatura dos testículos e é importante para o processo de espermatogênese, que é a questão da formação dos gametas masculinos. Bem, o testículo. Testículos são as gônadas masculinas. Ele é formado por um par, é onde ocorre a produção dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, e ele tem a questão da produção endócrina hormonal do sexo masculino, que é a testosterona. O testículo ele vai ser constituído por milhares de túbulos que vão finos e enovelados, que esses túbulos eles vão formar essa rede aí de túbulos por onde vai ser armazenado, maturado e diferenciado os espermatozoides. Aí nos testículos, na questão interna, nós vamos ter os túbulos seminíferos, que é o local onde ocorre a espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides. Os túbulos seminíferos, eles vão fazer essa função de maturação, aonde vão ser estocados esses espermatozoides que estão passando pelo processo de maturação para serem estocados no epidídimo, aonde ocorrerá essa questão da maturação
E, né, ainda no testículo, nós vamos ter algumas células que vão ser responsáveis por algumas funções. Por exemplo, as células de Leydig, que ela é uma célula intersticial, são umas células intersticial, ou seja, essas células elas vão ter a função de influenciar o hormônio gonadotrófico LH a produzir o hormônio sexual masculino, a testosterona. E elas vão estar localizadas nessa base da parede dos testículos. Nós vamos ter também as células de Sertoli, que vão ter também uma função muito importante na questão da produção de substância que vão nutrir os espermatozoides. Essas células de Sertoli, elas vão produzir essa substância que vão ser necessárias tanto para a questão da nutrição do espermatozoide, como também para a questão da movimentação e locomoção dele dentro dos túbulos seminíferos. O epidídimo, que vai ser o local onde esses espermatozoides vão amadurecer e vão ficar armazenados, os espermatozoides. Ele vai, em ambos os testículos, ele vai formar uma rede de túbulos enovelados que vai estar associado dentro dos testículos na bolsa escrotal. Os espermatozoides vão passar dentro do epidídimo pela fase de diferenciação, aonde vai ocorrer a formação dos flagelos para sua locomoção. E aí essas células de Sertoli, elas vão fornecer essa nutrição necessária, aonde esses espermatozoides que já estão formados vão passar para o lúmen dos túbulos dos canais do testículo. Aí os canais são o deferente, onde ele vai se comunicar entre o epidídimo e a vesícula seminal. Bem, o canal deferente, ele vai ser encarregado de levar esses espermatozoides e toda a secreção que vai ser formada pelo sêmen até o exterior do corpo, do lado de fora. Então, cada epidídimo vai estar conectado a um canal desse de túbulo deferente. Aí nós vamos ter a vesícula seminal. As vesículas seminais, ou também chamadas de glândulas vesiculosas, elas vão produzir esse líquido seminal, o qual vai conter essas substâncias nutritivas, principalmente a frutose, que irá nutrir esses espermatozoides para fora do organismo masculino. Elas produzem essa secreção e essa secreção ela vai ativar os espermatozoides durante o percurso pelos ductos até o aparelho reprodutor feminino. E nesse líquido da vesícula seminal, ele vai unir ele ao líquido produzido pela próstata, o líquido prostático, e os espermatozoides, dando assim a formação do sêmen, também chamado de esperma. A próstata, que ela vai produzir a secreção prostática, que é uma secreção alcalina, que ela vai reduzir essa secreção alcalina, ela vai reduzir a acidez que há na região vaginal, na região da vagina, para favorecer a questão da sobrevivência desse espermatozoide naquele ambiente. Porque além da questão da temperatura, a questão do nível de pH também contribui para a sobrevivência. Então, a vagina ela tem um pH muito ácido e faz com que esses espermatozoides não consigam sobreviver até alcançar o local final onde ocorre a fecundação. E aí a próstata vai produzir essa secreção prostática de teor alcalino para neutralizar esse pH da acidez da vagina. E aí essa próstata, ela vai liberar essa substância leitosa, onde ela vai aumentar a durabilidade de sobrevivência desse espermatozoide.
Durante essa questão da ejaculação, a musculatura lisa da próstata ela vai contrair para expulsar essa substância produzida para o interior do ducto ejaculador. A glândula bulbo-uretral, ela tem a função de produzir uma secreção que vai lubrificar o canal da uretra e facilitar a motilidade, ou seja, a sobrevivência desse espermatozoide até a vagina. Elas vão produzir essa mucosa exatamente não só na questão da lubrificação da uretra, mas também para a lubrificação durante o ato sexual. E ela vai ter essa função de fazer a neutralização de qualquer resíduo ácido de urina que vem através da uretra, para não fazer com que haja o impedimento dessa motilidade desses espermatozoides. Tanto que pesquisas apontam que o muco dessas glândulas bulbo-uretrais, ele acabam carregando alguns espermatozoides, o que vai reforçar a questão da ideia de um dos métodos contraceptivos utilizado, que é o coito interrompido, fazendo com que esse método se torne ineficaz. A uretra, que vai ser o canal, que vai ser a comunicação do sistema excretor para eliminação de urina, por a micção, e o sistema reprodutor através da ejaculação para o meio externo. Nós vamos ter a estrutura do pênis, que é o órgão copulador masculino. Esse órgão copulador masculino, ele vai ocorrer a estimulação dele, ele vai se tornar ereto devido à questão da grande concentração sanguínea sem o seu no seu interior. No pênis, vai ser encontrado 3 corpos cilíndricos de tecidos que se tornam erétil. Um que vai ser o corpo cavernoso, que vai ser um par, e onde esse corpo cavernoso vai ter a função de controlar essa rigidez. O corpo esponjoso, que vai regular o diâmetro da uretra durante a questão da micção, ou seja, da excreção da urina ou da ejaculação. Nessa questão da estruturação dos tecidos que compõem o pênis, o movimento que ocorre principalmente no tecido esponjoso, que vai regular essa questão da uretra, vai ser o movimento de peristaltismo. Tem a glande, que vai ser a região do pênis, que possui grande sensibilidade ao estímulo sexual. Ela vai ter essa expansão em forma de cônica, formada pelo corpo esponjoso. Ela vai ter essa função de proteger a pele do prepúcio. Que o prepúcio ele vai ser essa pele que vai revestir e vai proteger essa glande. Um procedimento que às vezes acaba ocorrendo com muitos meninos, ainda crianças ou adolescentes, é a questão dele perder esse prepúcio, devido a uma sequência de algumas inflamações, ou às vezes até falta de higiene no momento do banho dessa criança, ou falta de hábito disso. Ocorre aquela questão da circuncisão, que é um processo utilizado pelos judeus, que é onde se remove essa parte do prepúcio em torno da glande. E só que aí, quando ocorre essa questão dessa remoção desse prepúcio, essa glande ela fica desprotegida, podendo levar esse indivíduo a ter um cuidado mais excessivo com a sua higiene pessoal, porque essa glande ela fica muito exposta e ela tem essa pele muito sensível a qualquer tipo de bactéria, ou até mesmo a questão da
roupa íntima pessoal da pessoa pode machucar. Aí nós vamos falar sobre o aparelho reprodutor feminino. No aparelho reprodutor feminino, nós vamos estar falando sobre o pudendo feminino, que é a parte anterior, que é também chamado de vulva, e vamos falar sobre os órgãos sexuais internos, que é a questão da vagina, do útero, das tubas uterinas e os ovários. Vamos falar aqui lá da parte da vulva, do pudendo feminino, onde é composto pelos pequenos e grandes lábios que dilatam a entrada da vagina. Ela vai ter essa constituição desse monte pubiano formado por essas estruturas. A abertura vaginal, que vai ser a questão da entrada do sistema reprodutor feminino, que é por onde ocorre o parto e a saída da menstruação. Vamos ter a abertura da uretra, que vai ser a entrada do sistema excretor. O clitóris, que vai ser um órgão erétil dotado de grande sensibilidade, que é também chamado de órgão do prazer. O clitóris, ele é considerado um órgão análogo ao pênis, porque ele tem a mesma função que o pênis masculino, que a estrutura do pênis masculino tem, que é a questão da sensibilidade, ele vai ter. Só que ele é uma estrutura que ocorreu essa modificação para a diferenciação do sexo entre masculino e feminino, aonde o pênis foi a diferenciação do desenvolvimento desse clitóris, porque inicialmente na fase embrionária dos desenvolvimentos embrionários das estruturas do embrião, se diz que inicialmente todo ser humano ele já foi do sexo feminino, foi do sexo feminino. E aí quando vai ocorrendo o desenvolvimento de determinadas estruturas para a diferenciação desse organismo, desse novo ser, é que essas estruturas que são iguais, elas se diferenciam. Aí por isso que eles falam que o clitóris é um órgão análogo ao pênis, porque no início da diferenciação do desenvolvimento embrionário, todos, tanto homem quanto mulher, eram clitóris. Só que aí determinado no desenvolvimento, também com certos hormônios que vão determinar através do cérebro, da liberação do cérebro, vão fazer essa diferenciação, aonde essas estruturas, por exemplo, como o clitóris, ela vai se desenvolver, dando origem ao pênis, ou ela vai retrair, dando origem à questão da vagina da mulher. Tanto que eles comparam que os grandes lábios dão origem à formação da bolsa escrotal, o clitóris ao pênis, os pequenos lábios, eles falam que faz a formação do prepúcio, da proteção, né, da glande do pênis, e o canal uretral, que ela acaba fazendo essa fusão no pênis, por isso que o canal da uretra é entre o canal esponjoso e o cavernoso. E a questão da eliminação da abertura da vagina, porque como é uma estrutura formada especificamente para o sexo feminino, ela acaba sendo eliminada, vamos dizer assim, para o sexo masculino. Então, por esse motivo, o clitóris ele é considerado um órgão análogo ao pênis. Aí na estrutura interna dos aparelho reprodutor feminino, nós vamos ter o ímen, o canal vaginal, o útero, o colo do útero, a tubo uterino, o ovário, o miométrio e o endométrio.
Bem, o ímen, ele vai ser essa película que vai delimitar a entrada da vagina. Ele vai ter essa função de proteger contra infecções na infância, e o rompimento dele vai ocorrer na primeiro ato sexual da pessoa. Nós vamos ter a vagina, que é o canal de comunicação do útero com o meio externo. Ela vai ter em média 10 centímetros de comprimento, mas ela sofre dilatação tanto no ato sexual quanto no parto. Vamos ter o órgão principal, que é o útero, formado por um órgão muscular oco, que é composto pelas camadas do endométrio e do miométrio. Ele vai se expandir, ele tem uma elasticidade muito grande, se expandindo durante a gravidez. O miométrio ele vai ser um tecido muscular fibroso, e o endométrio vai ser a mucosa que vai revestir esse útero. O endométrio ele é o local onde ocorre a nidação, ou seja, a fixação desse embrião quando ocorre a fecundação. E o colo, também chamado de cérvix, é a porção estreita do útero, ou seja, o local típico aonde ocorre a ação da infestação pelo vírus do HPV. Temos a tuba uterina. Só voltando aqui no útero, principalmente aqui no endométrio, esse endométrio ele vai sofrer alterações por meio de 3 fases. Nós temos a fase proliferativa, que é após a menstruação, a fase menstrual, onde ele vai ser reduzido e esse epitélio de revestimento ele vai ter porções superficiais que foi perdido durante esse processo de degradação como a menstruação. Vai ter a fase secretória, que é após a ovulação, que vai depender da formação desse corpo lúteo no ovário, e aonde ocorre a maior concentração de secreção de progesterona. E aí, quando ele atinge uma espessura máxima de 5 centímetros, ou seja, quando ele se expande ao máximo. E aí entra a última fase, que é a fase menstrual, que ocorre quando não há a fecundação, aí ocorre a redução do estrógeno e da progesterona. E aí esse endométrio que se desenvolveu ao máximo, ele vai começar a entrar em colapso, começa a se descamar gradativamente e dando início assim ao período menstrual. Aí nós temos aí a tuba uterina, também chamada de trompa de Falópio, que comunica as glândulas femininas, que são os ovários, que ao útero. Ela vai possuir essas 3 regiões: o terço distal, o terço mediano e o terço proximal. Em relação à tuba uterina, a fecundação ela vai ocorrer entre o terço medial, que vai ocorrer a fecundação. Na trompa de Falópio também, a questão vai ocorrer a fecundação no terço distal da tuba uterina. A tuba uterina ela vai possuir uma estrutura com uma ciliatura que vai auxiliar na locomoção desse embrião até o útero. Então, a gente observa aqui a localização dessas regiões da tuba uterina. Nós temos o terço distal, que é o que está mais próximo do ovário. E aí nós vamos ter também, entre o terço distal e o médio é que vai ocorrer essa fecundação. No terço distal já vai ocorrer a formação desses gametas, e do terço proximal em diante já vai ser esse zigoto já vai sendo liberado para ocorrer a nidação
na região do endométrio. Os ovários, que são as glândulas femininas, é onde vão ser produzidos os óvulos, que são chamados de ovócito segundo, onde também ocorre a produção dos hormônios, tem a produção endócrina sexual, que é o estrógeno e a progesterona. Os ovários, onde nós temos os folículos de Gaff, onde ocorre o desenvolvimento que para essa liberação desse óvulo segundo, que é o chamado óvulo. O corpo lúteo, que é esse que está em amarelo, ele vai surgir a partir do folículo que foi rompido após a ovulação. Então, os folículos de Gaff, eles já vão ocorrer a formação da liberação desse óvulo. Aí, não ocorrendo a questão quando ocorre após a ovulação, é como se fosse o resquício desse ovócito que vai formar esse corpo lúteo. Esse corpo lúteo, quando não há a questão da ovulação, que ele vai formar ao redor desse corpo lúteo, vai ocorrer a formação de uma camada de células que vão envolver esse ovócito aí, que ele vai sofrer o processo de ovogênese. E quando chega a ovulação, esse óvulo ele é rompido do ovário, liberado para ser captado pela trompa de Falópio, onde ele vai ficar lá na fase distal. E aí, se não houver a fecundação, ele vai ser liberado e vai ser eliminado com a menstruação. E havendo a fecundação, vai ocorrer aquele processo da nidação e fixação do zigoto. O ciclo menstrual. Esse ciclo menstrual ele vai começar primeiro na questão do nosso sistema nervoso, através da hipófise, que vai liberar os hormônios gonadotróficos, que são o FSH e o LH. O FSH ele vai ter a função de estimular o folículo primordial, também na questão desse folículo que vai estar em crescimento, para a formação do folículo maduro, e também na ovulação. Então, quando está no estágio de crescimento do folículo em crescimento para o folículo maduro, ocorre o FSH vai fazer a liberação do estrógeno. Nessa liberação do estrógeno, o endométrio ele vai estar reduzido, vai reduzir a camada de endométrio. Quando o LH ele é liberado pela hipófise, ele vai ter a função de desenvolver o corpo lúteo, e também na questão do folículo maduro vai ter desenvolver o corpo lúteo, fazer a questão da ovulação. E quando ele está no desenvolvimento do corpo lúteo, ele vai ocorrer o aumento da liberação da progesterona, vai estar mais alta, e do estrógeno mais baixo. Com a progesterona mais alta, a camada do endométrio ela se desenvolve até o máximo. Como a gente viu anteriormente, ela cresce até 5 centímetros. Quando ocorre essa ovulação, caso não haja a ovulação, a menstruação ela vai ocorrer entre os períodos do 1º ao 5º dia. Ela vai ter o período de 28 dias. Então, considera-se que uma menstruação tenha o período de 1 a 5 dias. Então, ela vai ter essa fase folicular aí, onde o estrógeno vai ter um aumento na concentração de estrógeno, vai ter a produção do folículo primordial, o crescimento desse folículo, depois o amadurecimento. Havendo esse amadurecimento, no 14º dia ocorre a ovulação.
Aí entra o hormônio gonadotrófico LH, que vai fazer esse amadurecimento do corpo lúteo em desenvolvimento, a desenvolver ele, né? E aí, ocorrendo essa questão do corpo lúteo se desenvolvendo, vai haver o aumento da liberação da progesterona e a diminuição do hormônio do estrógeno. Se nesse período do 14º dia, que é chamado de fase lútea, não houver a fecundação, aí vai ocorrer a degeneração desse endométrio, ocorrendo a menstruação. E esse período do primeiro dia menstrual até a fase em que ocorre o aumento do desenvolvimento, a liberação, o amadurecimento dos folículos, do corpo lúteo, isso levam 28 dias. Aí nós vamos também falar sobre os métodos contraceptivos. Temos o coito interrompido, né, que a gente falou lá no começo, que é a retirada do pênis da vagina no momento antes da ejaculação ocorrer. É pouco eficiente, pois durante essa ejaculação pode ocorrer a liberação de uma pequena quantidade de espermatozoide e não previne contra as DSTs. Tem a tabelinha, que vai ser o acompanhamento do ciclo menstrual, e durante esse período vai ter a suspensão das relações sexuais no período fértil, que ocorre entre o 10º e o 18º dia. Também é pouco eficiente. Os ciclos, porque ele vai ser pouco eficiente devido à questão de que os ciclos menstruais eles podem variar por diversos fatores. E também não previne contra a DST. O preservativo, que são as camisinhas, que é o protetor lácteo, onde vai envolver o pênis e impedir a questão da ejaculação do esperma. É bastante eficiente e previne contra a maioria das ISTs. A pílula anticoncepcional, que vai ser uma droga que vai fazer o aumento do hormônio do estrógeno e da progesterona no organismo feminino. É o aumento desse estrógeno, dessa progesterona, vem através dos hormônios do FSH e LH, que são os hormônios gonadotróficos, que vão promover esse amadurecimento dos folículos embrionários e da ovulação, que não são produzidos ordenadamente. Ele pode ser usado do 5º dia após a menstruação, que a cartelinha vem com 21 dias consecutivos. Após terminar essa pílula, os níveis de progesterona diminuem e a menstruação ela ocorre. Ele é eficiente cerca de 98%. A pílula do dia seguinte, que deve ser ministrada cerca de 72 horas depois que ocorre o ato sexual desprotegido, ela vai ser uma droga que vai aumentar bruscamente essa concentração de hormônios de progesterona e estrógeno no sangue, fazendo com que essa diminuição desses hormônios no sangue ocorra essa descamação do endométrio para a menstruação, impedindo a implantação do embrião no útero. É um método abortivo? Isso vai depender muito do ponto de vista de cada um. O diafragma, que é uma borracha que vai ser colocada no colo do útero para impedir a passagem do espermatozoide, geralmente é usada como espermicida para aumentar a sua eficiência. A sua vantagem é que ela pode ser lavada e pode ser reutilizada. O DIU, dispositivo intrauterino, que pode ser um dispositivo de plástico ou de metal, que não são inseridos no útero, que causam pequenas inflamações e atraem macrófagos, que impedem o desenvolvimento do endométrio e a implementação do embrião por meio da niquidização. Também pode ser abortivo, mas muita gente diz que vai depender do ponto de vista. A camisinha feminina, que vai ser inserida no interior da vagina para reter o esperma.
Previne contra várias DSTs e é descartável. A vasectomia, que vai ser alguns procedimentos já de esterilização, é uma cirurgia que vai promover a secção dos ductos deferentes. O espermatozoide não vai conseguir chegar à uretra e não causa impotência sexual. Como há o rompimento do canal que vai fazer com que esse espermatozoide venha para o meio externo, eles vão ficar retidos nos testículos e aí eles vão acabar sendo absorvidos normalmente pelo organismo. A laqueadura tubarina ou ligadura de tromas nas mulheres é a cirurgia que vai promover a secção das tubas uterinas. Os óvulos eles vão ser produzidos, mas eles não vão conseguir chegar no útero. Também vão ocorrer o mesmo processo de absorção. Aí temos aí algumas ISTs, que são algumas infecções sexualmente transmissíveis. Nós temos a sífilis, causada por uma bactéria, que é um dos principais sintomas dela, são as úlceras genitais indolores e duras, surgem com lesões na pele e mucosas, transmitida através do ato sexual e também por via placentária. Temos a gonorreia, também causada por uma bactéria. É uma inflamação da uretra no homem e no canal do útero na mulher. Causa muito odor na hora de urinar, secreções purulentas amareladas, também transmitida por via sexual. O candiloma, causada por um vírus, que é o vírus do HPV. Os sintomas são verrugas genitais que aparecem na vagina, pênis e ânus. Elas podem surgir como pequenas lesões salientes, moles ou úmidas, rosadas ou acidentadas, que se tornam pediculadas e se agrupam assemelhados como se fossem forma de um couve-flor. Também chamado de cranco do colo do útero, também transmitida via sexual. O herpes genital, também causada por um vírus. Seus sintomas são vesículas dolorosas nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. Também transmitida pelo ato sexual. A hepatite B, também causada pelo vírus do HBV. É a infecção hepática do fígado, o amarelamento da pele dos olhos, febre, perda de apetite e cansaço. Transmissão por via sexual ou via sanguínea. Tricomoníase, causada por um protozoário, causa secreção espumosa de cor verde amarelada, proveniente da vagina. Nos casos mais graves, a vulva e a pele que rodeiam inflamam-se e causa dor ao urinar. Transmissão via ato sexual. Candidíase, causada por um fungo, provoca púrido ou irritação na vagina, na vulva e no pênis. A transmissão dela é via contato sexual. No entanto, esse fungo normalmente ele reside na pele e nos intestinos. A partir dessas zonas que pode se propagar para outros órgãos genitais. E é um dos fatores que modificam as suas condições, favorecendo assim o seu crescimento. Temos a pediculose púbica, que é causada por um tipo de artrópode, que é o piolho, que ela vai causar comichão, ou seja, coceira intensa, transmitida normalmente durante as relações sexuais, mas ele passa de pessoa para pessoa através do contato corporal ou partilhamento de roupas ou outros objetos sexuais ou íntimos. A clamídia, causada por uma bactéria, causa ardor uretral ou vaginal, secreção menos purulenta que a gonorreia, é parecida com uma clara de ovo. Alguns tipos de clamídias causam repetidas infecções, principalmente nos glândulos inguinais e na cavidade pélvica, e linfogranuloma venérico, transmitida normalmente durante relações sexuais. Temos a SIDA, que é causada pelo vírus do HIV, é a destruição do sistema imunitário,
infecções oportunistas, cranco como sarcoma de Kaposi e também linfoma de Hodgkin, transmitida pelo contato sexual, sangue contaminado, via gravidez, parto ou aleitamento. E o que nós devemos fazer quando houver alguma suspeita? Primeira coisa que deve ser observada é a questão do corrimento genital, se ficar normal, a comichão genital, ardor ao urinar ou a fazer relações sexuais, feridas, borbulhas ou inchaço nos órgãos genitais. Você deve procurar logo um médico, evitar fazer relações sexuais e avisar a pessoa com quem você teve relações para que ela também procure o médico devido à questão dos sintomas que você apresentou. O melhor meio de prevenção para não contrair essas doenças não é a questão da pessoa se abster do sexo, mas sim a prática de um sexo seguro, através do uso de preservativos e da fidelidade ao parceiro sexual, assim como de respeito pelas regras básicas de higiene corporal. Aí nós vamos ter a nossa atividade de complemento da videoaula no nosso livro do módulo 2, na página 531, 532 e 533. Somente as atividades do exercício praticando. Então, bom dia a todos, um ótimo almoço e até a próxima aula.